Ui. Frio. Frio, eu tô arrepiando. Também tá fazendo frio. Né, professora? Aqui na roça tá um frio. Nossa, bom demais. Eu gosto de calor. O ruim do frio é porque a gente quer dormir até prefiro mais calor. Aí choveu aqui, choveu a noite toda. Choveu a noite toda lá no hospital. Foi tão ligado. Meu microfone Eu tava no hospital, né? A senhora dormiu no hospital? Dormi sábado e domingo com a minha mãe. A minha mãe tá lá, já tem quase um mês, tadinha. Tá muito fraquinha. Vamos lá? Equilíbrio ecológico. Melhoras para ela aqui. Obrigada, meu amor. Vai sim, Deus vai abençoar que ela vai sair dessa. Professora, o que é sua mãe? A minha mãe, ela... Equilíbrio ecológico. Sublinhando. As relações alimentares entre os seres vivos não param na cadeia alimentar. Então, nós falamos sobre a cadeia alimentar na aula anterior, não foi isso? Na terça-feira, vocês fizeram uma atividade, eu corrigi ela na quarta, falando sobre a cadeia alimentar. Que eu tenho os produtores, os consumidores e os decompositores, certo? Página 126. Livro de Ciências. Não precisa sublinhar. Além de garantir a sobrevivência das espécies, elas ajudam no equilíbrio natural. Então, o equilíbrio natural da natureza, ele vai acontecer de acordo com a cadeia alimentar, certo? Qualquer ecossistema está constantemente sujeito a desarranjos que poderão causar um desequilíbrio ecológico. Então, o que seria esse desequilíbrio ecológico? Ou o aumento demais de certos, vamos dizer assim, de certos produtores ou de certos consumidores, ou a diminuição. Então, tanto o excesso quanto a falta causam um equilíbrio ecológico. Os dois são ruins, nenhum dos dois é bom. Então, o excesso de certas plantas em determinado lugar, por exemplo, pode causar um desequilíbrio ecológico. E a falta de certas plantas também pode causar um equilíbrio ecológico. O excesso de certos tipos de animais em um lugar causa desequilíbrio ecológico. E a falta desses animais também causa desequilíbrio ecológico. Então, nem o excesso, nem a falta são bons, tá? Sublinhando, o desmatamento, por exemplo, pode influenciar no surto de certas doenças, como febre amarela. O vírus dessa doença é transmitido de um macaco para o outro, através da picada do mosquito. E esse ciclo ocorre dentro das florestas e matas. Com o estreitamento da região entre a mata e a cidade, o vírus chega ao ser humano, transmitido por esse mosquito depois de picar um macaco contaminado. Assim, o ser humano pode participar do ciclo da doença. Agora, vamos lá. Esse vírus, para o macaco, não faz mal. O vírus da febre amarela, dependendo de como que ele está. Tá? Se o animal ele está se alimentando bem, na região que ele mora ali, ele está se alimentando bem, ele está conseguindo sobreviver de acordo com o ecossistema que ele é acostumado, ele não vai fazer mal para o macaco. E a picada desse mosquito é qual? Vocês sabem que mosquito que transmite febre amarela? Adivinha? A dengue. A Aedes aegypti, exatamente o mesmo mosquito da dengue que a gente fala, né? Então, o mosquito da dengue, ele leva várias doenças. Além da dengue, ele tem a zika vírus, a chikungunya e a febre amarela. Todos são transmitidos através do mosquito da dengue. O mosquito já tem as doenças? Não, ele é um transmissor. Ele pica uma pessoa infectada, depois ele pica uma pessoa sã e infecta a pessoa sã, certo? Então, aí o que acontece? Quando a mata é queimada ou é cortada as árvores, o que vai acontecer? Os macaquinhos daquela região vão procurar outros habitats para ele. E aonde isso acontece? Por quê? O macaco fica mais próximo de nós, seres humanos, e isso acontece porque nós, seres humanos, vamos lá desmatar, né? Não é culpa do macaco? O macaco não tem culpa?
Não é ele que desmata? Não é ele que queima? Somos nós, seres humanos. Então, o ser humano vai lá, desmata determinada região, o macaco sai do habitat dele porque não tem o que comer, ou etc e tal. E aí ele vai para regiões onde está perto do ser humano. Aí tem o mosquito da dengue, que o ser humano não para de deixar lá a água parada, ele se prolifera. Com essa proliferação, o que vai acontecer? Vai picar o macaquinho que está infectado e vai picar o ser humano, que vai ficar infectado também, pode levar à morte. Então, o desequilíbrio ecológico é causado muitas vezes por conta do ser humano. Queimada é culpa do ser humano, desmatamento é culpa do ser humano. Então, assim como se eu plantar determinada planta em determinado lugar, eu já expliquei isso para vocês. Se eu pegar uma planta nativa de uma região e levar para outra, eu posso estar causando desequilíbrio ecológico também, certo? Os pássaros e outros animais ao se alimentarem de gafanhoto, mantêm o equilíbrio ecológico, ou seja, controlam a população de gafanhotos. Vocês lembram no meio do ano que teve a nuvem de gafanhotos lá, que ia chegar no Brasil? Não chegou por causa dos ventos, não foi isso? O que aconteceu? Sim. Chegou um pouco no sul, né? No sul, é. E aí, o que acontece? Porque o gafanhoto, ele come as plantações, ele se alimenta dos produtores, que são as plantas. E aí, isso causaria um desequilíbrio ecológico e financeiro. Como assim financeiro, tia? Porque eles iam comer as plantações de pessoas que produzem coisas na agricultura. E aí, desequilíbrio financeiro também. Por quê? Porque quem estava produzindo teria perdido ali toda a sua plantação, né? Então, por que isso acontece? Isso acontece, essa nuvem de gafanhotos, provavelmente por algum desequilíbrio ecológico em algum outro país e foi chegando nos países que nós vimos eles passarem, né? Aqui no sul, em alguns outros países da América do Sul. Mas isso aconteceu porque provavelmente em algum outro lugar houve um desequilíbrio que faltou certos animais que comem esses gafanhotos, eles aumentaram, eles proliferam, porque eles vão aumentando, proliferando, né? Tendo mais animais, e fez questão que aumentou a quantidade de gafanhotos e virou o que virou. Causado pelo quê? Pelo ser humano. Nunca a natureza é culpada do que está acontecendo. A natureza não é culpada da chuva vir forte e destruir casa. Não é culpa da natureza, é um desequilíbrio ecológico que faz com que a força da chuva venha muito pior, porque está tendo poluição, porque está tendo isso, um monte de coisa, queimada, etc. Isso acontece por quê? Porque o ser humano desmata. O calor impossível que estava fazendo esses dias atrás é culpa da natureza? Não, é culpa nossa. Nossa, que eu digo, em geral, todos os seres humanos vão lá, desmata, provoca queimada, produz muito lixo, etc, etc e tal. Ok? Culpa da natureza? Nunca é culpa da natureza. Beleza? Alguma dúvida? Não. Certo. Tia. Página 127, a gente vai responder. Essas cadeias alimentares de exemplo tem no livro, a setinha, por exemplo, que tem na página 127, fala que como se a planta comesse gafanhoto, mas ao contrário, né? O gavião come a cobra, que come o sapo, que come o gafanhoto, que come a planta, né? As setinhas? Não, a setinha está mostrando de um para o outro, mas tipo assim, a planta é alimento do gafanhoto, o gafanhoto é alimento do sapo, o sapo é alimento da cobra e a cobra é alimento do gavião. Aí a planta, ela absorve energia solar, gás carbônico e água. Tá? Não quer dizer que ele serve de alimento. Tá? Só ver um negócio aqui. Tá. Então vamos responder e aí depois a gente vai fazer escrever um negócio no caderno que eu quero uma pesquisa, tá?
Converse com os colegas e o professor sobre o que deve ser feito para que o equilíbrio ecológico seja mantido. Tá, então a gente aprendeu que o equilíbrio ecológico, ele depende de que os animais e as plantas estejam em perfeita harmonia. O que deve acontecer para que isso seja mantido? O que deve fazer? O que a gente deve fazer para manter o equilíbrio ecológico? Parar de desmatar. Parar de desmatar, parar de fazer queimadas, parar de... Porque se, por exemplo, no exemplo dessa cadeia alimentar aqui, tem várias outras, mas nesses outros... Proteger os animais da fauna do lugar, os animais da fauna. Por exemplo, um animal que ele é daquela determinada região não deve ser levado para outra região. Por exemplo, eu não posso pegar um leão lá na savana e trazer para o Brasil na floresta amazônica. Por quê? Vai causar um desequilíbrio ecológico. Isso não, as pessoas não fazem isso, tá? É um exemplo. Mas o que aconteceu ali, acho que em meados de agosto? Um cara não trouxe um monte de cobra naja, de serpente naja, que não é nativa do Brasil, não trouxe para o Brasil? O que ele fez? Quando ele fez isso, ele está trazendo um animal que não é daqui para cá e pode causar um desequilíbrio ecológico enorme. Porque pode causar vários problemas. Então, proteger os animais dos lugares, né, também, além de não desmatar, não provocar queimadas e diminuir a poluição. Podem responder aí com as palavras de vocês isso que eu falei. Pronto? Não. Pronto agora? Pronto. Observe a cadeia alimentar a seguir e responda a questão. As cores e a proporção entre os tamanhos de seres vivos representados não são os reais. Óbvio, né? Imagens meramente ilustrativas. Aí eu tenho a planta, ela absorve energia solar, gás carbônico e água. Essa planta, ela alimenta o gafanhoto, ok? O gafanhoto é alimento para o sapo. O sapo é alimento para a cobra. E a cobra é alimento para o gavião. Tia, mas e o gavião? Ele é alimento para algum animal? Não está mostrando nessa cadeia, então provavelmente não. Ele deve, provavelmente, acaba ali a cadeia nele? Acaba? Sim ou não? Não. Por que não? Porque a cadeia alimentar nunca acaba. Isso. O que vai acontecer? Ele vai morrer, vai decompor e vai voltar, e etc, etc. E continua o ciclo, né? Uhum. O que acontecerá com as populações da cadeia alimentar se os sapos forem extintos? Os gafanhotos, eles vão ficar em alta quantidade em vários lugares. A Alta cobra vai ficar quantidade. sem alimento. Vai morrer Então não as vai cobras mais ter de cobra. fome. E aí o gavião vai ficar sem alimento. E aí não vai ter o gavião. E aí o animal As cobras vão se alimenta dele
não vai ter alimento, só não vai existir esse animal. Exatamente. Aí a cobra ia morrer de fome e o gavião não ia ter comida para comer, porque a cobra já tinha morrido porque ele não tinha comida para comer e o gafanhoto ia ficar em grande quantidade. Isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, vai acontecer. Vai aumentar, se os sapos morrerem, então vai aumentar a quantidade de gafanhotos, né? Vai aumentar a quantidade de gafanhotos, que vai destruir muitas plantações. Provavelmente o que aconteceu lá com a nuvem de gafanhotos que aconteceu em agosto ou foi julho, não me lembro. Vai aumentar a quantidade de gafanhotos que vai destruir diversas plantações. Então, por quê? Aí o que vai acontecer? Não somente existe gafanhoto que come planta. Então, outros animais também que se alimentassem dessas plantas vão perder seus alimentos. É consequência, né? Tia, pode escrever em cada linha? Não, aí vocês vão construindo a resposta de vocês. Não precisa falar exatamente da forma que eu estou falando. Vocês vão construindo de acordo com o que eu estou falando aqui. Tá, então vai aumentar a quantidade de gafanhotos, que vai destruir as plantações, e outros animais que comem as plantas também ficarão sem alimentos. Ok? A segunda parte, depois do sapo, que é a cobra. A cobra ficará sem alimento, né? Portanto, sem alimento, ela vai morrer. E sem a cobra também, consequentemente, o gavião também ficará sem alimento. Ah, mas ele não come só cobra. Sim, ele não come só cobra, mas um dos principais alimentos que ele comeria seria a cobra. E com a cobra diminuindo a quantidade de cobra, diminui a quantidade de alimento dele. Então, consequentemente, não teríamos a cobra e não teríamos mais gaviões. Aí alguém me perguntou na número 1. A número 1, a gente falou sobre o que deveria ser feito para manter o equilíbrio ecológico. Aí você vai construir a sua fase de acordo com o que eu vou falar aqui, que alguém me perguntou aqui no bate-papo. Então, assim, ó, o que acontece? Para manter o equilíbrio ecológico, o ser humano tem que parar de desmatar, de queimar, proteger as plantações e também os animais daquele lugar, da fauna do lugar, para manter o equilíbrio ecológico. Não precisa ser com essas palavras, mas você vai escrever de acordo com isso que eu falei. Parar de desmatar, parar de provocar queimadas, proteger os animais da fauna do local. Os animais que a gente fala são os animais que são daquele habitat. Por exemplo, eu dei o exemplo do leão. Eu não posso pegar um leão lá na savana africana e trazer para a mata amazônica, porque ele vai fazer o quê? Ele vai devastar os animais daquele lugar, porque não faz parte da alimentação dele, mas se é o que está lá para ele comer, ele vai comer. Ele não vai ficar escolhendo. Vocês acham que o leão faz igual vocês? Hoje eu não quero comer arroz, hoje eu não quero comer feijão, hoje eu não quero comer verdura. Não. Bateu e ele está comendo. Passou na frente dele, ele tá com fome, menina, ele não vai ficar... Hoje eu não quero comer carne de coelho, hoje eu quero comer somente carne de, sei lá, gazela. Não. Ele tá com fome, ele vai mandar para dentro o que tiver. Então, é isso. Livro de ciências, estamos terminando a página 127. Pega o caderno para mim, faça um cabeçalho de ciências. Quem já respondeu? A número 2. Professora. Professora, qual é a página? 127. Agora vamos fazer o caderno de ciências. Caderno de ciências, façam um cabeçalho
Eu vou ditar o que guardar o vocês livro? vão escrever. Pode guardar o livro, quem já respondeu, tudo certinho, ótimo. Pega o caderno, eu vou ditar o que vocês vão escrever para mim. É uma pesquisa, eu vou passar um vídeo, vocês vão fazer uma pesquisa para mim através do vídeo que está lá no plano, no sistema, no dia de hoje em ciências. Frio. Livro de ciências, caderno de ciências, cabeçalho. Hoje são 19 de outubro de 2020, nome completo. Yasmin não está fazendo? Eu já fiz, tia. É O cabeçalho? Já adiantei ele. Ah, tá. Ah, então tá bom. No título, vocês vão escrever equilíbrio ecológico. No título, vocês vão escrever equilíbrio ecológico. Tá pedindo caderno de ciência, sim, lá no aplicativo. Olha lá. Ó, tá escrito assim, pesquisa. Pesquise qual a importância para o equilíbrio da abelha para o equilíbrio ecológico. Então, isso aqui a gente vai fazer no onde? No caderno. Se é uma pesquisa e não está no livro, era o caderno. Mas aí você faz depois, tá? Pronto? Fizeram o título? Sim. Sim. Qual é o título? O título é Equilíbrio Ecológico. Pula uma linha. E aí escreve assim, ó. Pesquise. Coloca número 1, tia. Não, só. A gente vai só fazer. É só essa parte. Pesquise. Só essa parte. Então não precisa de ser número 1. Pesquise. Qual a importância da abelha Da abelha. para o equilíbrio ecológico. Para mim não é nenhum. Vírgula. Equilíbrio. Ecológico, vírgula. Ecológico, vírgula. Vírgula. Depois, escreva um pequeno texto No mínimo, quantas linhas, tia? no mínimo 10. Um pequeno texto com imagens. Quem não puder recortar e colar, desenhar com imagens.
Que será? Que será? Que será? Apresentado. 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 Para a turma. Durante a aula Zoom. Eu vou passar um vídeo para vocês, explicativo. Amanhã, tia. Amanhã. Além do vídeo, vocês podem fazer outras pesquisas, tá? Além do vídeo que eu vou passar para vocês, vocês não precisam ficar presos somente no vídeo que eu vou passar. O vídeo já vai explicar muita coisa, tá? Mas além do vídeo, vocês vão poder pesquisar em outros lugares para construir o texto. Além do texto, eu quero os desenhos. Quem puder recortar e colar, ótimo. Quem não puder, desenhe. E eu vou olhar na aula de amanhã, cada aluno vai apresentar o seu texto na aula de amanhã. Então, essa atividade é para amanhã, certo? Certo. Então, vou Você vai ler o compartilhar. texto amanhã, tia? Cada aluno? Cada aluno. Cada aluno vai ter que ler o texto. Eu não sei se todos vão ler o texto, mas quem eu pedir vai ter que ler para mim, né? Porque eu não sei se todo mundo lê. Vamos lá? Tia, agora que você o vídeo, a senhora podia desligar o microfone de todo mundo, porque senão não vai dar para entender. Tá, peraí. Aqui eu não sei aonde que eu faço isso. Peraí. Interromper compartilhamento. Eu vou desligar, então, o som de todo mundo. Depois eu ligo de novo. Para toda forma de vida, para as plantas, os animais, os decompositores e também para nós. As abelhas são extremamente importantes para toda forma de vida, para as plantas, os animais, os decompositores e também para nós. No nosso último vídeo sobre as abelhas, falamos um pouco sobre como é sua vida e sua estrutura social. Agora está na hora de falar um pouco sobre a importância desses bichos para a natureza. E deixar claro porque sem elas estaríamos ferrados. Então bora aprender mais um pouco depois da vinheta. O equilíbrio na natureza permite o desenvolvimento, e para isso, os seres dependem uns dos outros, como é o caso de toda a natureza com as abelhas. As abelhas vão por aí buscando pólen e néctar de flores para levar para os seus favos. Você sempre vai ver abelhas em lugares que nascem flores. Elas fazem isso porque o pólen e o néctar são fontes de vitaminas, proteínas, açúcares e sais minerais para a sua sustentação. As abelhas guardam o néctar e pólens e transformam em mel. Por isso suas colmeias estão sempre cheias de mel. Mas além de produzir o mel, que é bem importante para seres vivos como nós, os humanos, elas também realizam a polinização em seus voos. Mas o que é polinização? Polinização é o processo de fertilização das plantas, sua reprodução. Ou seja, uma plantinha tem o pólen em sua flor, e esse pólen deve ser levado para outra flor para que elas possam se reproduzir. Há muitos meios disso acontecer, como por exemplo por meio do vento, da chuva, ou até mesmo do pólen caindo em outra flor por causa da gravidade. Mas também, muitos animais fazem o transporte desse pólen, como é o caso das abelhas ou até do beija-flor. As abelhas vão atrás do néctar das plantas e acabam por fazer o transporte. Elas são atraídas pelo cheiro da flor e pela cor de suas pétalas. Existem alguns casos de plantas que precisam que sua polinização seja feita com espécies específicas de abelhas, como é o caso do maracujá com a abelha mamangava. Porém, as abelhas mamangavas estão desaparecendo e por isso a polinização do maracujá muitas vezes tem sido feita manualmente. Caso contrário, ficaremos sem maracujá na natureza. Tá vendo como elas são importantes? Sem a polinização, deixamos de ter diversos tipos de alimentos, pois ela faz com que as plantas deem mais frutos e melhores, mais saudáveis, maiores, mais saborosos e com mais sementes. E é válido lembrar que não somos só nós que dependemos dos frutos da natureza, pois existem muitos animais herbívoros por aí. Sem as abelhas, eles não teriam seu alimento e morreriam. Fora que 75% das espécies de plantas cultivadas para a alimentação dos humanos dependem da polinização.
Imagina que bagunça se elas entram em extinção. O ecossistema entraria em colapso por falta de comida. Mas como nós podemos cuidar para que as abelhas continuem existindo? Bom, basta cuidar do meio ambiente. As abelhas precisam de água para sobreviver, de plantas para se alimentar e polinizar, de sol para se orientar. Preservar a natureza é a melhor maneira de preservar as abelhas e assim garantir a sobrevivência do ecossistema. É importante plantar muitas árvores e flores nos jardins para que elas tenham moradia e alimento. E não usar agrotóxicos, pois eles podem contaminar o pólen e o néctar, contaminando por consequência o mel e as abelhas. Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo? Pois é, se liga no estrago que estamos fazendo. É importante lembrar sempre que sem abelhas, dançamos. Nós dependemos dos animais e das plantas para existir, e estes dependem das abelhas, logo nós dependemos das abelhas. Então galera, cuide do meio ambiente, cuide das abelhas. Ok. Vou reativar aqui para vocês. Então, pessoal, vocês viram que a abelha ela é importante pelo fato dela fazer a polinização, e a polinização é que vai fazer com que a gente tenha certos tipos de alimentos. Ele deu o exemplo do maracujá, e é uma abelha específica. Não é qualquer abelha faz a polinização de certos tipos de coisas. Ela é específica, né? No caso da abelha lá da flor do maracujá, a abelha mangabeira, né? Ele falou. Então, vocês vão responder para mim. A falta da abelha poderia causar o quê no equilíbrio ecológico? Tá, a gente não teria certos tipos de plantas, consequentemente também não haveria o mel, o própolis, que são utilizados muitas vezes no tratamento de certas doenças, né? Então, vocês vão fazer a pesquisa indicando para mim qual é a importância da abelha. Porque sem a abelha, o que poderia causar? Quais são as consequências da falta da abelha na natureza? É um serzinho tão pequenininho que eu não preciso dele. E aí, será que a gente precisa ou não? Sim, nós precisamos das abelhas. A gente precisa. Porque sem as abelhas não teremos alimento. Sem eles morreríamos de fome. Isso. E outra coisa, né? Vocês viram a questão do agrotóxico, né? Sim. O agrotóxico, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Então, quando a gente fala assim, o mel orgânico, o que quer dizer esse mel orgânico? Quer dizer que as abelhas que produziram esse mel não entraram em contato com plantações que tinham agrotóxicos. E isso sobre qualquer alimento orgânico. A gente já estudou isso quando a gente estava vendo o livro literário da sustentabilidade de vida, né? Os alimentos orgânicos são aqueles livres de agrotóxicos, que podem fazer mal, né? Ok? Dúvidas sobre a pesquisa? Lembrando que é para mostrar para amanhã, tá? Então é para pesquisar e depois fazer um texto, né? Isso, vocês não vão copiar da internet. Eu quero com as palavras de vocês. Eu não quero cópia da internet. Eu vou saber se vocês estiverem lendo cópia da internet. Quantas linhas no máximo, tia? No mínimo 10. Agora o máximo é a criatividade de vocês. Eu só disse o mínimo. O máximo eu não vou determinar, não. Se vocês quiserem acabar de encher o caderno, eu não vou me estressar com isso. Pode encher, pode encher o caderno. O mínimo é 10. Cada folha. O mínimo é 10. O máximo é determinado por vocês, tá bom? Tia, Tá. escrever uma linha em cada folha do caderno. Vai, faz isso, viu? Dá um cascudo. Livros Quer de morrer, língua Lucas? portuguesa.
Livro de língua portuguesa, página 242. Hoje é só livro, né? É, mas vocês lembram de sexta-feira? Eu falei que a gente ia terminar a tarefa de geografia? Que a gente adiantou? Sexta-feira a gente começou a adiantar uma tarefa, não foi? Foi. Então. Qual a página? Página 242. Por falar em livro de língua portuguesa, vocês fizeram um resumo que eu pedi lá da página 241 sobre as pessoas com deficiência. Sim. Então tá bom, agora eu vou olhar. Tinha 242? É. Leia a tirinha a seguir. Então, É engraçado. quando você crescer, vai cuidar da natureza? Espero que sim. Depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Eu adoro as tirinhas do Armandinho. O nome desse menino é Armandinho. Eu adoro as tirinhas dele, eu amo. Por quê? Porque as tirinhas dele têm humor e geralmente tratam de assuntos polêmicos. Como assim assuntos polêmicos? Aí a mãe pergunta se ele vai cuidar da natureza e ele responde, se vocês não destruírem até lá. É uma polêmica? Sim. Por quê? Porque os seres humanos estão destruindo a natureza. Provavelmente ele já ouviu esse assunto na escola, ele já ouviu esse assunto na TV, e aí ele deu uma cutucada. Então, tipo assim, parem de destruir, porque senão não vai sobrar nada para mim cuidar. Não é isso? Número 1. Número 1. Quais são os personagens dessa tirinha? O menino, o menino, que é o Armandinho, é o nome do personagem. É. A mãe e um sapo. O sapo só fica ali observando e fazendo careta. O menino, vocês põem o nome dele, Armandinho, que aí vocês já vão saber nas próximas tirinhas. A nossa aula está caindo, vamos para a terceira aula. Enquanto isso, vocês terminam de responder a 1.